sociedade, na verdade, ela se constitui de realidades, e duas realidades são importantes para a gente determinar essas influências. Pense que nós temos as instituições sociais, que são estruturas da sociedade, e temos a vida social, que são, na verdade, as transformações da sociedade. São nas estruturas sociais, que geralmente as estruturas são determinantes para a formação do indivíduo, porque elas já vêm com regras, normas, elas vêm com, e que são predeterminadas. Por exemplo, quando você nasce num lar, seu pai ele vai te dar, ou sua mãe, eles vão te dar as primeiras noções do que é viver nessa primeira instituição. Então ele vai te ensinar a língua, ele vai te ensinar os primeiros valores, eles vão enfeitar o quarto dia, já falei isso para vocês, é rosinha, vai ser menina, boneca para menino. Então ele vai dizer azul, se for menino, carrinho, se for menino. Então perceba que essa primeira instituição ele vai, ou não, ensinar você a respeitar os mais velhos, ele vai levar você para uma escola. Então, a segunda instituição que é uma escola, você já vai para um outro grupo. E você já vai com esses pré-valores determinados pela primeira estrutura social, que é a família, e aí esse segundo grupo vai, na verdade, levar você a conhecer outros valores. Né? Se o pai de vocês diz, olha, você nasceu, vou apresentar você na igreja batista ou na igreja católica. Aí, nessa primeira instituição, você já vai conhecer o colega que é de outra religião, ou que te pensa de outra forma sobre determinada coisa. Então você já vai ter uma outra formação. E aí você, a partir daí, você vai se formando, aí você vai para um trabalho, você agora já é adulto, você já vai ter que obedecer aos leis, você vai querer tirar carteira, aí você vai ter que obedecer a lei de trânsito. Então o tempo todo o indivíduo, ele pode até ajudar a elaborar algumas leis, no caso, a partir de situações da sociedade, de alguns conflitos sociais, mas, na verdade, mesmo antes de nascer, ele já vai encontrar uma cultura, por exemplo, a Bahia tem carnaval, outros estados têm, mas são diferentes. Então, se a gente observar, o tempo todo se diferenciar pelas instituições, né, que são valores, que são atitudes que se cristalizam, e que muitas vezes a vida social, que são mais ou menos o que você pode modificar, né, sua vida social, se você, a partir de um tempo, você pode até, de repente, você estar fora do Brasil, um exemplo, e querer ser cidadão americano, e aí é um direito que você tem, você pode até fazer a decisão naturalizada. Então já é uma decisão sua vivência. Mas, de qualquer forma, os valores daquela sociedade, o cotidiano daquela sociedade, ele vai influenciar na sua atitude. Então, a sociologia, ela tem essa preocupação de mostrar isso para o indivíduo, que todas as decisões, todas as reflexões que são feitas, parte da sociedade, parte do grupo, não do indivíduo. Essa, na verdade, é a peculiaridade da sociologia. É não pensar que é o indivíduo que transforma, e sim a sociedade que molda o indivíduo. Entendeu? E, na sua opinião, qual a diferença entre viver e conviver? Viver e conviver. Na verdade, você vive de acordo com o lugar que você nasce, o tipo de habitação que você recebe, as influências, né? E o conviver, na verdade, faz parte disso tudo. Você tem que conviver com a família, tem que conviver com os amigos, tem que conviver com a escola, tem que conviver com o corpo. Agora, o básico disso é você conhecer os limites disso tudo, né? Até que ponto, eu vou fazer e até que ponto eu não vou fazer. Né? Aí é a questão dos direitos e deveres. Então a gente vive na sociedade, mas a gente não conhece ou não presta atenção o que essa sociedade está fazendo.
muito difícil encontrar alguém que queira viver só. A pessoa está sempre procurando estar em grupo, ser de grupo, e ao mesmo tempo, esse grupo que ele escolhe tem a ver com ele. Ele é um indivíduo, mas só que se ele não se comportar de acordo com o grupo, ele provavelmente vai ser excluído do grupo, ou ele vai se excluir. Não dá, só dia. Professora, na opinião da senhora, de que forma a sociedade influencia o indivíduo? Bom, como você já sabe, eu parto do pressuposto de que o homem é fruto do meio. Portanto, na minha opinião, a sociedade influencia fortemente o indivíduo desde o seu nascimento. A partir do momento da escolha dos pais, a partir do momento do seu local de nascimento, a partir do momento da sua convivência cultural, ele vai ser forjado culturalmente, ele vai ser forjado enquanto indivíduo a partir dessas influências culturais, sociais, familiares. Ou seja, um mesmo indivíduo com a mesma idade, que nasce em locais diferentes, em minha opinião, vai ter perspectivas, vai ter visões de mundo completamente diferentes, certo? Porque o meio vai influenciar fortemente ele. Então, assim, uma mulher nascida aqui em Salvador, no século XX, não vai ter a mesma perspectiva, a mesma cultura de vida que uma mulher nascida como nós, em pleno século XXI ou no final do século XX. Ela vai ter outras ideias completamente diferentes. Então, o meio vai influenciar fortemente o indivíduo na formação de suas ideias. Ficou claro? E, na sua opinião, qual a diferença entre viver com vida? Bom, a vida é aquilo que a gente faz no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Só que a nossa vida não é, nós não somos ermitões, não somos sozinhos, não somos isolados no mundo. Então, faz parte da vida a convivência. A convivência é um dos fatores da nossa vida. Conviver socialmente, além de nos formar enquanto indivíduo, faz com que nós ajudemos a formar outros indivíduos. Então, o indivíduo, na minha opinião, é uma soma de todas as influências, de todas as formações, de todas as convivências que ele tem. Então, é a convivência de cada um com os outros que vai formar cada indivíduo na sociedade. Então, conviver é um dos aspectos, e talvez o aspecto mais importante da vida em sociedade.